Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje vamos esclarecer por que a mídia e os games perseguem tanto os Cavaleiros Templários e por que acontece esse tipo de coisa. Vamos analisar com uma lupa, com um olhar mais crítico na questão. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal e convido você, caso não seja um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça sua inscrição. É super simples, é só clicar no botãozinho vermelho, daí você vai ficar conhecendo todos esses lances aí que envolvem a Ordem Maçônica Universal. Então dê o seu like também e ative as notificações, fique por dentro aí. E para você que busca um aprofundamento, obviamente vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o curso Entenda a Maçonaria, que é um curso muito bacana em vídeo, né? Uma centena de livros aí colocados de uma forma muito didática para você entender de fato. Por isso que o nome é Entenda a Maçonaria. Então tá aqui embaixo, beleza? Então esse vídeo aqui, a questão aqui é o seguinte, né? É um comentário que eu queria mandar um abraço. Opa, cadê? Perdi o negócio. Pô. Não, cadê? Pô. Aqui, achei. Achei. Então é o comentário do Ives Augusto Effing, certo? Um fortíssimo e grande abraço. Então a questão aqui é a seguinte, né? Meu caro irmão, por que tanta perseguição da indústria do entretenimento, cinema e games contra a ordem do tempo? Pois o filme Cruzada e o filme o filme e-game, né, Assassin's Creed, só criticam de forma pejorativa os templários. Grande e fraterno abraço. Daí nós tivemos uma opinião aqui do Zero. Obrigado, Zero, pela sua colaboração aqui no canal, né? Ele falou o seguinte: posso dar minha opinião? Obviamente, né? Se tiver critério, e tem, né? Ó, as principais lideranças do mundo usam a dualidade e polarização como principal forma de governar. Inventam dois falsos lados opostos e fazem eles duelarem. É uma coisa que acaba acontecendo eventualmente, né? E a população fica polarizada e distraída com essas histórias. É uma opinião. Eu particularmente duvido que algum confronto histórico ou midiático seja real. Todos me parecem falsos duelos, se enquadram no quesito dividir para reinar. A própria indústria do entretenimento pega um movimento conhecido da sociedade e retrata ele às vezes como sendo bom e às vezes como sendo ruim. Às vezes são questões que acabam acontecendo, né? Mas vamos analisar essa questão maior. Isso aqui entra um pouquinho, claro, tem que se entender os fatos, né? Pode acontecer da mídia pegar, por exemplo, ou governantes pegar, ou até o seu chefe aí na sua empresa pegar dois funcionários e fazer com que eles comecem a discutir um determinado tema, né, para ver o que vai dar. Eu já vi muito desse tipo de deixa que resolvam lá, deixa que discutam e depois a gente vai ver vamos ver o que dá, que rescaldo acaba saindo dessa fogueira aí, né? Então é um comportamento humano esse, na verdade, né? Eu não concordo, eu acho terrível isso daí, já passei por muitas questões parecidas. Então eu particularmente não concordo com esse tipo de coisa. Põe dois caboclos na fogueira para pegar fogo, troço, para ver o que dá o rescaldo desse incêndio. Então eu não curto isso daí, mas acontece, então tem que ficar ligeiro sempre, né? Então por conta disso o Zero está nesse tipo de opinião. Acontece esse tipo de coisa? Acontece. Mas vamos nos atentar, né? Por que a mídia, especificamente nesses filmes Assassin's Creed, o game também, e o filme Cruzada, fala tão mal aí dos Cavaleiros Templários? Para entender esse lance é necessário que se entenda a história em si, né? Ou seja, vamos resumir a questão toda aqui para entender o que acaba acontecendo, certo? Então se fala, a essência dos Cavaleiros Templários de fato era proteger, né? Quando Hugues de Payens foi lá para Terra Santa, 1107, certo? Ele teve um insight, certo? Ele observou algumas coisas, isso é uma opinião particular como pesquisador, historiador dessa questão, né? Tem um livro lá, Cavaleiros Templários de A a Z. Então essa é uma opinião particular, que ele ficou, o Hugues de Payens, né, ficou determinado tempo lá, observou algumas coisas, depois ele veio com a ideia de uma ordem militar e religiosa, certo? Então veio com uma inovação, porque no nosso mundo ocidental e na nossa cultura judaico-cristã, naquela ocasião, não existia uma ordem com essas duas naturezas, ou seja, oratores e belatores,
certo? Então, guerreiros e sacerdotes, oradores. Então ele acabou juntando, existiam os hospitalários, existiam ordens religiosas que tinham outros fins. Mas essa especificamente, a Ordem dos Cavaleiros Templários, a função fundamental era proteger os peregrinos que vinham lá da Europa, basicamente, para a Terra Santa. Então, dito isso, certo? Nós vimos lá que a ordem acabou mais ou menos em 1314 e tal, né? Teve uns lances lá, mataram não sei quem, uma série de detalhes aí nessa historinha aí dos Cavaleiros Templários, né? Então, mas enfim, ficou, eles operaram durante centenas de anos. Então, houve essa questão, e a sua função principal, fora todas as questões que ocorreram depois do julgamento, certo? Era cuidar dos peregrinos. Mas vamos entender uma questão que eu vou fazer aqui agora, para você entender o que aconteceu naquela época. Então, a Europa era tomada por centenas e centenas de castelos templários, né? Existiam milhares de templários naquela ocasião. Eram, como eu já falei em vários vídeos aqui, era uma espécie de um terceiro poder, né? Tinha um poder monárquico, o poder da Igreja Católica Romana e juntamente vinha o poder dos templários, né? Então, onde existia um reino, praticamente um reino forte, né? E um reino que fosse naquele caminho para a Terra Santa, existia um castelo templário. E eles cuidavam daquele trecho, vamos pôr assim, né? Então, eram responsáveis por determinados pedaços daquele caminho. E a questão foi a seguinte, né? Dentro desses castelos existia uma série de ações ali acontecendo. Existia agricultura, tecelagem, faziam cerveja, faziam vinho. Então tem todos esses relatos, né? Nem todos eram padres. Então era uma sociedade templária muito diversificada, né? Tinham os padres? Tinham, mas tinham templários que não eram sacerdotes. Tinham templários que eram estrangeiros. Então eu conto todas essas histórias nos Cavaleiros Templários de Azê. Beleza, então existia quase que uma sociedade dentro de uma grande sociedade. Existia uma sociedade um pouquinho menor, que era o castelo dos templários, né, o templo ali, certo? E eles desenvolviam uma série de ações ali. E também, obviamente, cuidavam dos peregrinos que caminhavam ali, vindo da Europa para a Terra Santa. Então, essa é uma questão, certo? Então vamos imaginar que eu era chefe de um castelo no templo, lá no caminho que ia para a Terra Santa. O que acabou acontecendo? No começo o bicho estava pegando, né? E dentro daqueles castelos havia, com certeza, a questão do treinamento periódico, treinamento com espada, treinamento o treinamento bélico, enfim, né? Combate. Então eles ficaram conhecidos como sendo grandes guerreiros, eram muito fortes, né? Então tinham as questões assim da sua honra, de toda a sua força, né? Então eles eram espécies de ícones naquela ocasião. No entanto, os bandidos começaram a perceber que se começassem a se meter com os templários, eles seriam mortos, certo? Se eles fossem assaltar os peregrinos ali e fossem pegos pelos templários na ocasião, eles iam sofrer sanções, ou iam morrer, ou iam ficar presos, iam ser entregues ao monarca, enfim, tinha aquele negócio todo. Então, à medida que o tempo foi passando, e eu coloco lá meus cavaleiros templários, que eu sou mestre do templo lá, coloco meus cavaleiros templários para cuidar daquele determinado trecho. Passa-se um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, uma semana, um mês, 2 meses, 3, não acontece nada. Não acontece nada. Por quê? Porque todo mundo ficou trocando em miúdos, né? Ficou ligeiro com aquela história. Os bandidos pararam de assaltar os peregrinos, certo? E claro, não foi só essa questão, né? Os cavaleiros templários tiveram aquele outro lance muito interessante também, de fazer aquela questão do intercâmbio. Então, eu era agora eu não sou mais o mestre do templo, né? Eu era um peregrino. Então, antigamente, naquela ocasião não existiam bancos, né? Não existiam nada, então eu tinha que vir com todos os meus bens. O que eu acabava fazendo? Eu deixava meus bens lá na França, por exemplo, no castelo francês, e recuperava o dinheiro lá na Terra Santa, quando eu chegasse. Então saía com aquele dinheiro, depositava a grana lá na França e retirava lá na Terra Santa. Então era assim que a banda tocava naquela ocasião. Então as pessoas não andavam com dinheiro. Os templários, além de tudo, acabavam cuidando, né? Certo? Mas chegou um determinado tempo que não ocorreu nenhuma ação de assalto. Por que os bandidos iam assaltar uma pessoa que tinha muito pouco dinheiro, certo? E ainda sendo protegida pelos cavaleiros templários?
Então você veja, essas duas questões que eles montaram, a questão da proteção e a questão da grana, né, desse intercâmbio aí, financeiro, ou câmbio, melhor falando, o câmbio, né, essa questão do câmbio que eles acabaram desenvolvendo, né, e hoje a gente vê tudo isso daí, foi por conta deles, sem dúvida nenhuma. Afastou os bandidos. E o tempo foi passando, a ordem acabou perdendo o seu porquê, certo? Porque os bandidos não iam mais assaltar. Então a ordem perdeu a sua questão essencial, que era proteger os peregrinos. E assim foram se passando décadas e décadas e centenas de anos. E daí os templários começaram, obviamente, a entrar mais na política, sabe? Porque não existia aquela preocupação. E eu estou falando especificamente da alta cúpula. Por isso que aparece lá no filme Cruzada, lá os templários como até bandidos, certo? Aquilo lá, e no Assassin's Creed a mesma coisa, aquilo lá demonstra um período da ordem real que aconteceu, obviamente, que não é um romance, né? Mas aconteceu esse tipo de coisa. A ordem perdeu a sua essência, certo? Os próprios cavaleiros que estavam ali perderam a essência fundamental do que era. E nós sabemos, por questões históricas, né, que não eram todos padres. Existiam padres, mas existiam pessoas que tinham família, certo? Até aparece lá no filme que o chefe dos templários, naquela ocasião, lá, não me recordo o nome dele, daquela época lá, ele acabou se casando lá com a Sibila, né? Então acontecia. Você veja, existia o voto de castidade naquela época. Então, aquele lá, de fato, não era um padre, assim, um padre no sentido mais, no sentido correto da palavra, né, um sacerdote da igreja católica romana. Então, você veja, existiu esse tipo de coisa. Ali já demonstra um período de degeneração da ordem, que foi uma coisa normal, né? Perdeu a essência, certo? Então é por isso que o pessoal relata, né? Então existe uma falta, né? É uma falta de conhecimento do público em geral com relação a isso daí, né? Quando se fala em templário, sempre já lembro da Arca da Aliança, sempre já lembro do cálice sagrado, né? Então isso aí, eles querem remeter àquela questão das relíquias, né? Existiam relíquias. Então diz que por exemplo, o que eram essas relíquias, né? Diz que os cavaleiros templários também tinham um pedaço da cruz lá que crucificou Jesus Cristo. Então tem esse tipo de coisa, mas de lenda, né? A lenda nunca se achou essas questões todas aí, por exemplo, né? Algumas relíquias que foram recuperadas, né? Por exemplo, era o crânio que era falada, né? E algumas recuperadas, né? São pequenos pedaços lá de santos lá do Bernardo Clairvaux, por exemplo, de algumas relíquias ali, o crânio lá não sei se esse aí é tocado muito no assunto, mas não sei onde se encontra hoje, que é o crânio do Hugues de Payens, né, que daí confundiram, também foi uma história, falaram que era o Baphomet, que eles guardavam os crânios, né. Lá na Europa tem aquelas igrejas que o pessoal enche de crânios, era um costume antigo, né? Essa questão. Então falavam que eles estavam adorando, certo? Os crânios, esse negócio, esse tipo de coisa. Bom, então espero ter explicado essa questão aí dos cavaleiros. Por que a mídia faz isso, né? Porque na verdade eles estão retratando um período muito específico de degeneração da ordem dos Cavaleiros Templários. Então, de fato, isso aconteceu. Tenha isso em mente. Beleza? Eu agradeço aí a colaboração dos assinantes em fazer esses comentários, que são importantes, são interessantes, né? E eu poder também esclarecer um pouquinho mais essa questão. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Aguardo você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço.